Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Investidor BR e hoje eu vou trazer para vocês aqui um assunto que possivelmente você está comprando seus fundos imobiliários na data errada. Mas calma lá que a gente vai destrinchar esse assunto aqui, né? Então eu peguei aqui para a gente tomar como base três fundos imobiliários, né? Peguei aqui o MXRF11 muito conhecido, o QAGR11, que é um fundo que investe no agronegócio, mas não é um fundo agro, tá, gente? E o VGIP, que é um fundo de papel, né? O que eu queria apresentar para vocês aqui sobre esse intuito desse vídeo aqui, para falar sobre a data errada que você está comprando, principalmente aqui em relação à data com. Cada fundo imobiliário, ele tem uma data que você tem que ter suas cotas até essa data para você receber os rendimentos no próximo mês ou na data que ele for anunciar a distribuição de dividendos, certo? Alguns fundos imobiliários, eles têm as datas deles sempre no último dia do mês, último dia útil do mês, né? Que é o meu caso aqui do MXRF11. O MXRF11 é um fundo muito conhecido, todo mundo que investe em FIIs já ouviu falar e sabe como que ele funciona e tal, então vamos focar aqui realmente na questão da data, que a gente trocar essa ideia aqui. O que acontece? O fundo imobiliário aqui, o MXRF11, ele sempre tem a datacom dele sempre no último dia útil do mês, que você pode perceber aqui, ó. Sempre no último dia útil do mês. Para você ter certeza, né, você pode vir aqui e comparar. Por exemplo, a datacom do mês de novembro foi do dia 30. Ó, realmente foi o último dia útil de novembro. De outubro, a datacom deles foi no dia 31 do 10, também o último dia útil. De setembro, foi no dia 29, também o último dia útil, foi a sexta-feira. Certo? Então, com base nisso, você já consegue entender até quando que você tem que comprar seus fundos imobiliários para você receber os seus rendimentos na próxima data. E geralmente ele paga lá para o dia 14, dia 15 do próximo mês. Esse é o caso do MXRF11. Você consegue verificar essa datacom no própria distribuição de dividendos dos relatórios dos fundos imobiliários, né? Mas no caso do MXRF11 eu não encontrei ali. Por isso que eu peguei esses três carinhas aqui para a gente debater sobre eles, para vocês verem a diferença. Já outro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês aqui é o QAGR11, que é o fundo da Quasar Agro, né, que ele investe em silos, mas não é um fundo de agronegócio, ele investe em imóveis de agronegócio, certo? Olha que interessante esse fundo imobiliário. A sua datacom é sempre no primeiro dia útil do mês. E ele paga geralmente lá para o dia 8, dia 9 do mesmo mês, entendeu? Ó, por exemplo, aqui, o primeiro dia útil de dezembro, a datacom dele foi aqui. Então, quem comprou cotas desse fundo imobiliário até o dia 1º 12, vai receber, ou já recebeu no caso, os dividendos aqui no dia 8 do 12. E esse cara aqui também, você pode ver que sempre no primeiro dia útil, né? Ó, você vê que no dia 2 do 10, de outubro, se a gente verificar aqui, ó, realmente em outubro foi o primeiro dia útil, porque domingo, né, e foi segunda-feira, dia 2, primeiro dia útil, primeiro dia do mês foi no domingo, primeiro dia útil foi na segunda-feira, dia 2. Então ele sempre paga no primeiro dia, a datacom, na verdade, desculpa, né, sempre é no primeiro dia útil do mês, né, vocês podem verificar depois, quiser ter certeza, né, você pode ver várias outras meses, mas sempre vai batendo no primeiro dia útil do mês. O terceiro exemplo que eu trouxe seria que o VGIP, né, que é um fundo de papel da Valora, né, que é um fundo de CRI, em relação à sua datacom. A gente consegue perceber que ele sempre paga aqui, ó, a datacom dele, desculpa, né, novamente, sempre no dia 13, dia 11. É interessante que esse fundo imobiliário aqui, ele no próprio relatório dele aqui, ó, ele vai ter essa informação, a distribuição de dividendos, né, a divulgação, ele sempre divulga no 8º dia útil do mês, e a data ex rendimentos, que a gente chama, que seria a própria data com. Ela é sempre no dia 9, é sempre no nono dia útil do mês, certo? E o pagamento sempre no 13º dia útil. A gente consegue ter uma base, então sempre vai ser a data com no dia nono dia útil do mês, né? Então a gente vinha aqui, ó, dia 13 do 11. Foi o nono dia útil de novembro. Vamos fazer a conta para a gente ver aqui, ó. Novembro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realmente, o nono dia útil de novembro. Aí a mesma coisa para os outros meses aqui. Então, esse você tem que levar em conta, pessoal, quando você vai comprar suas cotas de fundos imobiliários,
para você saber se você está comprando dentro da Datacom. Porque essa aqui você pode ter até a sua própria estratégia, como você pode fazer os seus aportes. Você não precisa, no caso, por exemplo, para quem investe nesse fundo imobiliário aqui, então ele não precisa fazer todo o seu aporte no mesmo mês, né? Então, por exemplo, assim, o cara que investe aqui no VGIP, ele não precisava comprar tudo aqui até o final do mês de outubro, por exemplo, né? Ele poderia comprar até o comecinho do mês de novembro para receber os mesmos dividendos no mês de novembro, entendeu? Então você consegue ter a sua estratégia diversificada. Que a maioria dos fundos imobiliários é como o MXRF11. A sua Datacom é sempre o último dia útil do mês. Mas temos exceções, né, como esse caso do Quasar, que a Datacom é o primeiro dia útil do mês, e o VGIP, que a Datacom é o nono dia útil do mês. Então você consegue fazer os seus aportes ali em várias datas, você precisa concentrar o aporte da sua carteira tudo na mesma data. Então você consegue ter uma flexibilidade. Por exemplo, o cara que investe no VGIP, agora ele está com desconto, né? Está 0,96 o PVP. Então ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, seu valor justo, certo? Por exemplo, o cara já queria fazer investir nesse fundo, mas ele não comprou lá no dia, sei lá, dia 15 do 10. Ele pode comprar até o dia 13 do 11 para comprar essas cotas e receber no mesmo mês de novembro. Por que eu falo disso? Porque durante todo esse período, dentro da Datacom, o mercado de fundo imobiliário sofre oscilações, né, as cotas. Então, se ele entender que dependendo da data seria o menor preço que ele consegue comprar, ele pode comprar ou esperar um pouco mais para poder fazer a compra dessas cotas, entendeu? Então isso é muito importante a gente saber de todos os nossos fundos imobiliários quais são a Datacom de cada fundo. Às vezes o pessoal começa a investir nos fundos imobiliários e acaba comprando errado. Por exemplo, aqui, se o cara aqui ele compra na questão aqui de novembro, né? Se ele comprasse no dia 14 aqui de novembro, já não receberia no dia 21 de novembro. Ele receberia somente para o mês de dezembro. Então você tem que estar sempre atento a isso, saber quando que você vai comprar as suas cotas para que você não compre errado, acaba perdendo o dividendo daquele mesmo mês. Esse fundo é um caso clássico, né? Que se você comprasse fora da Datacom, você perderia de receber o dividendo no mesmo mês. Então é muito interessante, né? Vocês verem 3 exemplos que eu peguei aqui para a gente debater sobre isso, né? O primeiro exemplo, ele paga a Datacom dele sempre no último dia útil do mês. No primeiro dia útil do mês, né, esse cara do Quasar aqui, e esse outro exemplo do VGIP no nono dia útil do mês. Então é muito interessante, né, pessoal, você saber disso. Caso você não se localize aqui no site que você está identificando, não encontre a Datacom dos seus fundos imobiliários, né, você pode vir aqui tentar procurar os relatórios gerenciais aqui do fundo, que é esse aqui que eu peguei do VGIP, né? Ou você pode procurar até no Google ali diretamente o site do fundo imobiliário, que geralmente todos esses fundos imobiliários que nós temos aqui em bolsa tem algum site, ou do próprio fundo imobiliário, ou da escrituradora, alguma coisa assim, você vai conseguir encontrar essas informações para você ter antes de você fazer seus aportes. Beleza, pessoal? Então foi um vídeo aí só para a gente trocar essa ideia, para alertar o pessoal que está iniciando aqui no mercado de fundos imobiliários, para saber exatamente quando você tem que comprar. Então não existe como falar, a melhor data para comprar, mas tem teoricamente uma data certa, que seria sempre dentro da Datacom, para você não perder o próximo dividendo. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem ideias, sugestões no próximo vídeo, comenta aí pra gente aí, deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.